Boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo, rogando a proteção de Jesus, da espiritualidade amiga, e atendendo a nossa amiga Diva, rogamos a espiritualidade que proteja toda a sua família, as suas irmãs Maria e o Pimenta, Maria da Consolação Pimenta, e que Jesus abençoe o nosso estudo. Após a música, o estudo será feito por Denilson e a prece final por Luciana. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 Bom, boa noite a todos. Vamos, nesse instante, rogar a proteção do alto, em especial ao nosso Mestre amado Jesus e a toda a sua falange, que traz, especialmente nesse mês em que comemoramos e relembramos o teu nascimento, as energias benfazejas a tocar todos os corações sintonizados em ti, para que possamos, em comunhão contigo, estar e permanecer. Que nesse instante de nossas reflexões estejamos aptos a receber tudo aquilo que é proveniente de ti e que, em forma de agradecimento, possamos também emanar
até Ele tudo aquilo que temos recebido por acréscimo de misericórdia. Que a paz esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Natal, a paz se renova ante o mundo a percebê-la. A esperança em cada face tem o fulgor de uma estrela. A luz da simplicidade envolve milhões de vidas. As queixas e as desavenças passam a ser esquecidas. Reúnem-se as criaturas sem farpas de divisão. Acima do raciocínio, destaca-se o coração. O adulto diz à criança: Deus te guarde e te abençoe. Depois recorda, pensando no tempo que já se foi. As preces do mundo inteiro parecem flamas no ar. Muitos pais abraçam filhos que chegam de volta ao lar. Choram-se ausentes queridos no amor que ninguém traduz. Mas o pranto cai dos olhos, lembrando gotas de luz. Da casa estreita à mais ampla, a alegria apareceu, entrecortada de vozes, cantando: Jesus nasceu. Companheiros vão às ruas, fazem o bem sem ruído. Socorro surge a quem sofre, todo pão é repartido. Em quase todo lugar, unem-se os passos e as mãos. Legendas falam brilhando, nós todos somos irmãos. Natal, e a fé sempre nova, proclama em alto louvor: Jesus está construindo o mundo pleno de amor. Bom, nós resolvemos iniciar as nossas reflexões trazendo essa belíssima poesia da nossa benfeitora, né, e patrona da nossa casa, né, a Meimei. E essa poesia está inserida, né, no livro dos Dois Maiores Amores, de Francisco Cândido Xavier, né, Psicografia, e de Espíritos Diversos. E ela tem um título que chama Painel do Natal. Então, eu achei, assim, bem interessante, né, já que a gente vai fazer algumas reflexões, né, desse período do Natal na visão espírita, iniciar, né, com vamos falar assim, um apanhado, né, do que a gente vive e enxerga nesse mês de dezembro, principalmente nessa data, que ela conseguiu traduzir em poesia tudo aquilo que acontece, que a gente percebe, que a gente faz, né? Que a gente reconhece no outro, mas que durante os outros meses a gente não faz, ou faz pouco, né? Para aqueles que continuam fazendo, enxergam nessas reflexões que a gente acabou de trazer, que está no verdadeiro caminho, ou que já está mais adiantado perante aqueles que não fazem. Mas isso também não é demérito, né? Porque se a gente já tem esse despertar, né, de tudo aquilo que foi falado por Meimei, a gente percebe que Jesus já nasceu em nós. E essa é a verdadeira reflexão do Natal, que em todos os anos devemos fazer. E eu achei muito, mas muito importante, porque a gente se depara com essas situações cotidianamente. E, às vezes, a gente não tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como esse mês em que a gente está envolto às vibrações do nascimento de Jesus, e depois a gente se desconecta um pouco, né? E a gente somente conecta nesse período, né? Há relatos para a gente, dentro, né, da doutrina espírita, que falam que esse período, né, o plano espiritual, ele fica muito mais
revestido de energia boa, a atmosfera, né, do nosso planeta fica mais amena, não tão densa, né? Então, isso é reflexo de Jesus em nós, mas que a gente tem que perceber ao longo da nossa caminhada e ao longo dos restos dos meses, né, de janeiro a novembro, que devemos encarar, né, essas reflexões como verdadeiras, né? E para a gente falar de Jesus, principalmente trazer essas reflexões do Natal dentro da visão da doutrina espírita, a gente tem que recuar um pouco, né? Porque a vinda de Jesus não foi um acontecimento somente momentâneo, ou somente aconteceu aquilo ali, né? A Deus dará, vamos falar assim na linguagem popular, né? Tem um propósito, né? Teve um motivo, né? E um dos livros mais importantes da nossa literatura subsidiária, né, da doutrina espírita, após Kardec, que são os livros da codificação, também, né, de Kardec, e também as obras complementares através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é um dos livros pouco estudado e pouco conhecido no nosso movimento, né? Junto com a Gênese, né, Os Milagres e as Predições de Kardec, é o livro também A Caminho da Luz, que traz a sequência desses acontecimentos, né, do início de tudo, né? E principalmente nesse livro, já no capítulo, né, que é um livro, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos revela que Jesus ele faz parte da comunidade dos espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, ele revela para a gente que existe uma comunidade de Cristos, né? E eu já até falei algumas vezes na nossa casa e também em alguma palestra transmitida por aqui, que a gente acha que quando a gente chegar a anjo, a gente vai cessar a nossa evolução. E muito pelo contrário, a doutrina espírita trouxe outros degraus que a gente tem que atingir. E um deles é ser Cristo. Por que não? Né? Jesus já falou para a gente, né? Você pode fazer tanto quanto ou mais do que eu. Né? Então, é muito importante isso. E Emmanuel revela isso para a gente, que existe essa comunidade. E Jesus é um desses membros, né? Dentro dos vários Cristos. Né? E, através da revelação de Francisco Cândido Xavier, através de Geraldo Lemos, né, que trouxe essa revelação à tona para a gente, Jesus, ele é um dos que acompanhou a formação do nosso planeta. E que Jesus, em comunhão, né, essa fala vem em comunhão do que está escrito no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, que mostra para a gente que há 4,5 bilhões de anos atrás, na formação do planeta, Jesus já estava lá, junto com seus colaboradores. E que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Então, isso é uma informação relevante demais, né? Mas só que Chico Xavier completa que Jesus, ele é governador de 5 planetas. Um planeta primitivo, né? Dentro da escala dos mundos, né? Um planeta primitivo, um planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, um outro planeta que está em plena transição planetária, um outro planeta que é ditoso ou feliz, né? Dentro, né, dessas 4 escalas trazidas para a gente por Kardec, e um outro planeta que está em formação. Então, Jesus não é simplesmente um Cristo qualquer, né? Vamos falar assim. Ele é o Cristo de Deus, um dos mais importantes. Lógico que tem outros Cristos acima dele, mas Jesus é importantíssimo. Né? A gente não tem noção de que é governar um planeta, imagina 5. Né? Então, é um Cristo muito importante dentro dessa falange. E, nesse primeiro capítulo, ele dita para a gente, né, o início dessa formação, que Jesus estava lá presente, né, ditando as necessidades, né, daqueles que iriam reencarnar nesse planeta. E além daqueles espíritos, né, primitivos que iriam desenvolver no planeta Terra, Jesus, né, aí já vai em consonância também com o livro,
né, sendo governador de um outro planeta chamado Capela, né, que é um planeta que dista algumas, né, anos-luz daqui do nosso planeta Terra, mas que, segundo também revelações de Francisco Cândido Xavier, está à frente do planeta Terra em 5.000 anos, né? Então, mais ou menos, eles estão lá no ano 7021, né, dentro dessa cronologia. E então a gente percebe, né, que esse período que a gente está vivendo, que é saindo de provas e expiações para o planeta de transição, ele vai durar mais ou menos esse período, né? Então, lá eles já devem estar saindo, né, finalizando esse período de transição, né? Então, isso é muito importante. E lá ocorreu um fato transitório muito importante, porque a mesma fase que a Terra está passando agora, eles passaram há 5.000 anos atrás, que é os espíritos rebeldes que estavam atrapalhando o avançar, né, do planeta de Capela, precisavam sair de cena. Mas Jesus, na sua, né, benevolência, ele não poderia deixar esses espíritos desamparados, né? Porque a todos são dados a oportunidade. Então, essa fala que a gente está vendo que a Terra está passando por esse momento de transição e que os espíritos estão sendo degradados, isso aconteceu lá nesse planeta também. Então, trazendo para a responsabilidade de Jesus, Jesus prometeu a eles, né, essa oportunidade. E essa oportunidade de reencarnação para reaver os seus débitos, que não poderiam ser exercidos naquele planeta que já estava numa transição já mais avançada, e aqueles espíritos que eram mais rebeldes não poderiam continuar atrapalhando o avançar daquele planeta. E Jesus deu a oportunidade deles, né, de reencarnar no planeta Terra, né? E isso é muito legal, é um trecho muito importante que eu gostaria de trazer para vocês, né, que está lá no livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 3, As Raças Adâmicas, e o item Espíritos Exilados na Terra. O que Emmanuel fala para a gente? Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhe os caminhos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Olha só esse final que Emmanuel fala para a gente. E é isso que a gente vai pegar de gancho para a gente entender o porquê, né, que Jesus encarnou, né, uma vez só no nosso planeta, né, o porquê disso, né? Então ele fala que além de abençoar, né, aqueles espíritos que seriam degradados para a Terra como uma oportunidade de evolução, mas dentro de um planeta primitivo, né, eles iam sair de uma condição de planeta em transição e ia retornar a um planeta primitivo para alavancar o progresso daquele planeta, como pena pelos atos errados que fizeram no planeta de origem. Então ele fala, né, que além de abençoar, né, as suas lágrimas santificadoras, fazendo sentir os sagrados triunfos do futuro, ou seja, o futuro vai ditar o seu presente, né? E prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana, ou seja, ele não iria desampará-los a eles em nenhum momento, né? E a sua vinda no porvir. Então, essa era a promessa do Cristo. Mas para ele vir,
teria que ter um longo caminho até a chegada dele. E é isso que a gente vive nos dias de hoje, né? Que a promessa do Cristo cotidianamente sendo cumprida, mas há mais de 2000 anos atrás veio, né, a encarnar na Terra para trazer, para fazer valer aquilo que ele cumpriu. Então, a doutrina espírita, ela é muito direta e sábia em seu conceito, porque são revelações assim que nenhuma outra religião traz para a gente, né? Porque a gente conhece o Natal, a vinda de Jesus, somente como um acontecimento corriqueiro. Sabemos e temos noção da sua evolução, mas aquilo ali foi para outras religiões, às vezes foi um nascimento normal, né? E não foi, teve outras questões para isso, né? E a doutrina espírita traz essa revelação para a gente, né? Então, isso é muito importante a gente pontuar, né? E esse livro, por isso que esse livro é um dos livros mais importantes, né? E aí, ele fala para a gente, o Emmanuel traz para a gente, né? Que, como promessa da vinda do Cristo, mais ou menos, né? Porque essa cronologia, né? De datas, né? Mas a gente acredita que Emmanuel está certo, né? Porque teve, né, uma confusão, né, de datas, imaginando já a vinda de Jesus como um marco, né, importantíssimo na evolução do nosso planeta. Emmanuel fala para a gente mais ou menos no ano de 749 da Era Romana, né, que Jesus preparou a sua vinda. E o que ele fala? Que isso seria um marco, né? No livro, né, no capítulo mais para frente, fala para a gente que essa vinda de Jesus seria um marco, como foi, né? Que aí houve a divisão, né, de antes do Cristo e depois do Cristo. Mas essa vinda não era somente para marcar, né, a humanidade. Ela tinha um outro propósito. E o propósito era o quê? Era aumentar o grau de evolução da humanidade, saindo da infância do primitivismo para um outro patamar. Então, ou seja, a gente saía do primitivo para ir para um planeta de provas e expiações, porque até ali a humanidade intelectualmente já havia caminhado. Mesmo do olho por olho, dente por dente, mas precisaria trazer uma outra conotação, e ele veio, né, em nome de Deus, trazer, né, através do seu evangelho, as lições morais, né, através dos seus exemplos, né, e aí trouxe esse código imortal, né, que é o evangelho de Jesus para o caminhar evolutivo da humanidade aqui no planeta Terra. E é muito lindo também essa parte que Emmanuel nos fala, que está lá no capítulo 6, Roma, e o item nas vésperas do Senhor, falando para a gente desse nascimento, né? Então, a gente conhece o nascimento como história, né? Que Maria, né, recebeu a revelação, né? Através da estrela, e aí toda a história a gente já conhece. Mas olha o que Emmanuel fala para a gente. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são tomadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Olha que movimentação que houve. Por quê? Porque a partir dos acontecimentos de 749,
Os povos que viviam, né, naquela época, que provavelmente somos nós, né, também, né, vivemos também em reencarnações sucessivas, estavam indo para um caminho que às vezes não teria tanto proveito, né, e poderia às vezes atrasar esse transpor, né, da era de primitivismo para a era de provas e expiações, devido às conquistas já que a humanidade já havia refletido até aquele momento, né? Então, Jesus percebeu que aquela hora, aquele momento, era o momento certo de encarnar na Terra para trazer, né, e para elevar de patamar o código moral eterno que ficará conosco, né, que é o seu Evangelho. Então, olha só a movimentação que houve, né? Falanges espirituais, junto com Jesus, prepararam a sua vinda. E aqui fala que houve escolhas, né, de instrutores, precursores imediatos e auxiliares. Então, se a gente pega desde o Antigo Testamento e vem acompanhando, isso tudo bate. Não foi por acaso que houve, né, os profetas. Não foi por acaso, né, que houve a vinda de João Batista. Não foi por acaso que espíritos de alta estirpe estiveram junto com Jesus e os dois espíritos, às vezes também, né, mais elevados, que foi José e Maria, para receber o Cristo, né? Então, não foi uma preparação, digamos assim, aleatória, ou por um acontecimento do acaso. Houve todo um preparo. Então, desde as reencarnações desses espíritos para a vinda de Jesus, foi tudo acompanhado, foi tudo traçado, foi tudo cronometrado. Então, olha só a importância que a doutrina espírita vem trazer para a gente nessas revelações. E Emmanuel continua. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E, enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Então, Emmanuel finaliza esse item mostrando que toda essa preparação, né, dentro desse contexto, né, foi necessária e aquela noite que seria a comunhão da vinda de Jesus ao nosso planeta, através do seu nascimento, ela também não foi feita aleatoriamente, né? Jesus escolheu nascer num lugar simples para que todo o seu exemplo, né, porque ele só encarnaria uma vez. Então, desde o seu nascimento, né, desde a concepção até o seu desencarne, deveriam ser de lições. Então, hoje, com a doutrina espírita e com todo o caminhar do entendimento religioso, a gente consegue compreender que a manjedoura é um símbolo de humildade, como o Emmanuel está falando para a gente, né? Se a gente reconhecer somente, não, Jesus como o espírito mais iluminado, né, mais evoluído que habitou o nosso planeta, ele mereceria ter nascido no palácio. Se a gente tiver essa mentalidade, a gente não consegue reconhecer Jesus, né, no seu mais alto grau evolutivo. Porque ele já começou desde o seu nascimento, mostrando que a humildade é uma das virtudes que mais caracterizam aqueles que entendem o seu evangelho. Então, a gente consegue entender e encaixar a revelação da doutrina espírita dentro desse contexto,
não só no contexto que a gente já conhece da história, porque o tempo de Jesus ele já era reconhecido que seria pouco. Porque Jesus já sabia da dificuldade que ele iria enfrentar, né, após o seu nascimento, né, desde antes, né, porque já se falava que o Messias estava vindo e que uma criança era esperada como Messias. Então, o quê? O rei mandou, né, vamos acabar com esse outro rei que está vindo. Então, Jesus já percebia toda a dificuldade e teve que se esconder durante 33 anos na carpintaria do seu pai, para que todo o ambiente, né, que o seu precursor precisaria tomar frente antes, para depois ele divulgar o seu evangelho, que durou, né, 3 anos, como a gente sabe, aproximadamente. Então, a gente percebe que dentro desse contexto do nascimento de Jesus, há toda um contexto espiritual que a gente, todo Natal, deve se refletir a partir de hoje, né, dessas reflexões. Porque o nascimento de Jesus, ele deve ser dentro de nós, no nosso coração, a cada instante. Mas qual instante que é? A partir do momento que eu faço algo errado, a partir do momento que eu, sabendo que estou errando, erro de novo. Né? Essa é a verdadeira lição. Né? A gente imaginar que temos uma condição hoje, né, às vezes, de uma casa boa, né, de uma família, às vezes, né, que tem uma condição financeira boa, que nos proporciona isso, né, às vezes de um emprego bom, mas que a humildade, ela independe dessa condição material. Ela deve ser de dentro para fora. Né? Então, ou seja, eu posso ter uma condição, viver na Terra numa condição boa, mas ser humilde. E é isso que a gente não enxerga nas pessoas. Então, o nascimento de Jesus, ele veio para nos trazer essa renovação cotidiana, e não só nesse período, né, que a gente se torna bom, que a gente, na troca de presente, a gente volta a conversar com aquele que está de mal, refaz muitas relações, né, como Meimei trouxe para a gente na sua poesia. É onde a gente fica mais caridoso, né, a gente vê, né, uma pessoa necessitada à nossa frente, a gente vai lá e ajuda, mas aquela mesma pessoa está lá todo o ano, a gente passa e ignora. Então, a gente percebe que nesse mês de dezembro a gente fica mais amoroso, mais reconhecedor de ser e de tentar, às vezes, ser um espírito melhor, mas que isso deve ser gradativamente reconhecido e Jesus nascer em nós a todo instante. Né? E é essa transformação que esses espíritos, que foram os espíritos responsáveis, né, pela vinda de Jesus, fazem e continuam fazendo. Né? Então, quando a gente enxerga, né, a nossa evolução dessa forma, e é isso que a doutrina espírita está trazendo, essa visão que a doutrina espírita traz de imortalidade da alma, de evolução, né, de todos aqueles conceitos básicos, né, de reencarnação, a gente começa a perceber que a gente tem chance de mudança? Tem, a todo instante. Mas, às vezes, a mesma chance que eu tenho hoje não vai ser igual amanhã. Então, eu preciso reconhecer que eu preciso refazer agora. Porque amanhã pode ser que aquele meu irmão que está junto comigo, que eu briguei, né, com um amigo, né, não vai estar junto comigo novamente nessa mesma circunstância, com essas mesmas oportunidades. Pode ter uma dificuldade. Ou aquele amigo nosso, ou o irmão, ou qualquer pessoa que seja, está acima de nós e caminha, a gente fica para trás. Ou ao contrário, né? A gente não consegue, às vezes, evoluir, sendo que o outro está lá e eu tenho que ir lá resolver com ele. Então, são várias situações que são criadas cotidianamente, e Jesus veio trazer o seu evangelho para quê? Precisamos amar uns aos outros. E ele fala, como eu vos amei. Todo o seu exemplo a partir do seu nascimento foi de amor, de renúncia, de abdicar de si mesmo para, né, todos nós.
Então, isso vem demonstrar que ele ser o nosso governador espiritual não é por acaso. Ele, desde a formação do planeta, já sabia que era necessário ele vir. Né? Porque, dentro de todas essas condições de gerir, né, de uma gerência planetária, que a gente não tem nem noção do que é isso, ele já sabia que era necessário. E principalmente nessa preparação do seu nascimento para a sua encarnação, ele já sabia dos acontecimentos que viriam, devido ao atraso moral dos espíritos que habitavam a Terra até aquele momento. Então, a gente percebe que a doutrina espírita, além de reveladora e esclarecedora, nos traz esse alento de que precisamos cotidianamente modificar as nossas atitudes, e é isso que a gente tem que galgar a cada instante. Né? Saber que estamos no caminho, mas não esmorecer nesse caminho, porque se a gente esmorece e estaciona, as oportunidades vão passando, as nossas reencarnações vão ficando cada vez mais difíceis, né? E a gente quer estar juntos, evoluindo juntos, né? Sem ter que retornar a uma condição primitiva. Então, para que isso não possa acontecer conosco, nós precisamos fazer hoje, né? E é essa lição que o nascimento de Jesus, dentro da visão espírita, vem mostrar para a gente. Foi necessário, foi através de uma condição, mas que esse marco que ele trouxe para a gente através do seu nascimento perpetuará por toda, né, a nossa evolução, quiçá aqui no planeta, como em outros planetas também. Então, a gente agradece, né? E para a gente encerrar, né, dentro dessa fala, além de desejar, né, um Feliz Natal para todo mundo, né, que a gente possa aí, refletir e tentar passar um Natal diferente ou fazer o nosso Natal diferente, além, né, dos cuidados que a gente tem que ter, né, diante desse momento que a gente está vivendo agora, né, eu queria finalizar com uma música para aqueles que já militam, né, na doutrina espírita há um tempo, é conhecida e será relembrada, principalmente para nós aqui da nossa casa, mas para quem não conhece, né, esse compositor, é um cara que iniciou, né, todo o movimento de música espírita, que é o João Cabete. Né? Para quem não conhece, é esse senhor que vai aparecer aí para vocês. Né? Foi o grande cancioneiro espírita, né, que hoje a gente deve, né, muito a ele por estar fazendo arte espírita hoje, principalmente a música espírita. A gente deve muito a ele, que foi esse precursor, né, do movimento de arte e principalmente da música. E eu vou trazer para vocês uma música, né, dele, que retrata um pouco de o que a gente viveu e o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? E é muito interessante que ele compôs essa música depois de ver, né, fatos, né, junto com a sua família, da guerra do Vietnã. E ele, assustado com tudo aquilo, ele foi para o piano, né, e compôs, né, como ele mesmo fala, deixei o meu pensamento ir até os píncaros, né, do plano espiritual, onde a melodia, né, reina mais plenamente, e ele se deixou trazer essa mensagem para a gente, que chama Fim dos Tempos, né? E é isso que a gente queria encerrar, né, a nossa fala com essa música e ter esperança, né, que isso aconteça realmente, né? Então, a música Fim dos Tempos.
Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Nós agradecemos, Denilson, o estudo, ótimas reflexões, e que Jesus possa estar conosco, mesmo nesse Natal, como você diz, diferente, mas nós compreendemos que o que ele quer é a nossa transformação moral. Que Jesus nos abençoe e que Luciana possa encerrar o nosso estudo com a prece. Levemos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e que possamos, com as reflexões desta noite, trazermos Jesus para mais perto de cada um de nós, no nosso dia a dia, que possamos aprender a amar e praticar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos, ó Pai, as vossas bênçãos, a vossa paz, a vossa luz. Estamos aí para encerrar mais um ano que foi difícil para cada um de nós, mas que possamos manter a nossa fé, a nossa serenidade, a benevolência, e que possamos continuar
seguindo em frente, confiando nos seus desígnios, na sua paz e na sua luz. Que assim seja. Feliz Natal para todos e que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus, queridos. Um abraço. Chico Xavier. Chico, homem de fé.